Diz-se frequentemente que Deus é intangível e incognoscível, mas muitas pessoas acreditam que Deus tem desejos, pensamentos e preferências específicos. Além disso, crentes costumam dizer que isso influencia ou motiva seu comportamento. No entanto, você pode notar que até seguidores da mesma religião e leitores dos mesmos textos sagrados podem chegar a conclusões opostas sobre o que Deus pensa ou deseja deles. Abraham Lincoln notou, de forma célebre, que ambos os lados da Guerra Civil dos Estados Unidos liam a mesma Bíblia e oravam ao mesmo Deus. E da mesma forma, aqueles em lados opostos da luta pelos direitos civis, como a Ku Klux Klan e aqueles que protestavam contra eles. Ambos faziam argumentos baseados na religião em seu próprio favor. Então, como isso é possível? Eu sou o Dr. Luke Galen, professor de Psicologia da Religião, e no meu livro recente, Uma Perspectiva da Cognição Social da Psicologia da Religião, ou Por que Deus Pensa como Você. Eu discuto como os crentes passam a ver Deus como tendo certas qualidades, desejos e intenções. Como, por exemplo, Deus quer que eu faça algo. Na psicologia, nós nos referimos a esses processos explicativos como atribuições, ou seja, eles são externalizados e vistos como características de Deus, porque essas intuições se originam da própria psique do indivíduo. Mas elas não são reconhecidas como tal, então podemos chamar essas projeções de misatribuições. Como sabemos disso? Eu foco principalmente em experimentos nos quais essas qualidades projetadas são produzidas por processos psicológicos naturalistas conhecidos. Então, pense no conhecido efeito placebo, quando alguém tem a expectativa de que está tomando um medicamento, como um antidepressivo, que vai produzir um efeito específico. Esses efeitos acontecem mesmo se a pessoa tomar só um comprimido de açúcar. Apesar da experiência subjetiva, podemos afirmar que se trata de uma atribuição incorreta, pois sabemos que é causada pelo comprimido de placebo. Então, alguns fatores que influenciam as atribuições religiosas e espirituais vêm do próprio crente, como ter uma formação religiosa forte, alguém que foi criado para ser fundamentalista, por exemplo. Algumas pessoas possuem traços cognitivos ou formas de pensar que facilitam crenças sobrenaturais. Um desses traços é chamado de absorção. Então, aqueles que têm alta absorção são mais propensos a gerar imagens e fantasias vívidas e acreditam que coincidências têm significado. Também existem características de algumas situações que podem influenciar as pessoas a fazer atribuições religiosas. Eventos que são particularmente importantes ou ambíguos, como receber um diagnóstico de câncer, têm mais chances de serem vistos como envolvendo as ações de Deus. Assim como no efeito placebo, ter uma expectativa estabelecida ou uma suposição prévia pode influenciar atribuições religiosas posteriores. Uma característica da mente humana que torna isso mais provável é que muitas vezes não temos consciência da origem das nossas próprias intuições. Consequentemente, quando somos pressionados a fornecer razões para nossos pensamentos ou ações, substituímos por uma causa alternativa plausível, nós confabulamos. Isso é semelhante a construir uma racionalização quando substituímos um motivo que não é o verdadeiro motivo. Por exemplo, participantes em experimentos de psicologia podem ser influenciados a se comportar de certas maneiras por pistas sutis. Isso também é conhecido como priming. Quando questionados depois sobre suas escolhas ou comportamentos, eles respondem. Eles não só não percebem que foram influenciados pela manipulação, como muitas vezes apresentam razões falsas para terem feito essas coisas. Agora, uma das bases para experiências religiosas e espirituais é que as pessoas podem ser influenciadas a atribuir atividades a fontes ou agentes externos. Em um experimento, pessoas foram falsamente informadas que uma máquina parecida com uma ressonância magnética poderia influenciar seus pensamentos e ações. E de fato, quando foi dito que a máquina estava ativada, os participantes relataram sentir uma diminuição na sensação de controle pessoal e vontade, como se outra fonte estivesse direcionando suas próprias respostas. Um processo semelhante ocorre quando religiosos atribuem a influência de uma agência externa em coisas como possessão espiritual, falar em línguas ou oração interativa. Isso é resultado da combinação de talento e treinamento deles.
Aqueles com personalidades altamente absorventes, com crenças prévias baseadas em expectativas e que têm prática em captar sinais sociais, são mais propensos a relatar ter essas experiências. Então, assim como um hipnotizador de palco pode encontrar candidatos adequados que respondem às sugestões ou conseguem entrar no clima, os crentes, em um contexto social fortemente sugestivo, adaptam sua própria experiência da realidade à do grupo. Experimentos clássicos sobre conformidade mostram que as pessoas não se conformam só externamente. Acompanhar os outros para se dar bem com eles, mas que as normas fortes do grupo podem realmente mudar suas percepções internas da realidade. Isso acontece porque até mesmo crenças falsas são validadas consensualmente pelos outros, e o fato de todos concordarmos que uma experiência é válida pode solidificar essa crença. Então, as atribuições religiosas também seguem um princípio de paralelismo entre o eu e Deus. Os crentes acreditam que Deus tem traços, interesses e desejos semelhantes aos deles próprios. Assim, quem se considera cuidadoso, por exemplo, descreve Deus como mais generoso. Ao contrário das pessoas que se descrevem como um pouco críticas, elas descrevem Deus como sendo mais punitivo. Da mesma forma, pessoas com personalidade mais neurótica costumam sentir ansiedade sobre seu relacionamento com Deus. Agora, em teoria, pode-se argumentar que essa semelhança paralela existe porque os crentes estão realmente respondendo às qualidades de Deus. No entanto, temos evidências de que a direção do efeito é projetiva, do crente para Deus. Agora, um exemplo disso é como o relacionamento se desenvolve entre crianças e seus pais. E como isso pode, mais tarde, influenciar a imagem que as crianças têm de como Deus é. Mães, por exemplo, que usam práticas parentais autoritárias, como punição corporal, tendem a ter filhos que veem Deus como sendo mais punitivo, até mesmo em um nível antropológico. Culturas cujas práticas parentais normativas são acolhedoras tendem a ter divindades vistas como mais benevolentes, enquanto culturas cujas práticas parentais são autoritárias tendem a acreditar que suas divindades são mais malévolas. Mas correlação não é causalidade. Como sabemos que o paralelismo é resultado das qualidades internas dos crentes projetadas externamente? Podemos observar essas atribuições equivocadas sendo criadas no que são chamados de efeitos compensatórios quando as necessidades psicológicas dos indivíduos não são atendidas. Isso aumenta a chance de atribuições serem criadas e de Deus ser visto como quem supre essas necessidades. Então, voltando à questão do apego parental, estudos longitudinais realizados ao longo do tempo mostram que aqueles que têm um apego ansioso aos pais em um momento anterior terão mais probabilidade de passar por uma conversão emocional posteriormente. Uma experiência na qual eles produzem uma figura de Deus mais amorosa e disponível. Da mesma forma, em menor escala, em um ambiente de laboratório, quando as pessoas são influenciadas experimentalmente a se sentirem solitárias ou isoladas, isso gera uma crença maior em agentes como Deus ou fantasmas. Em um nível sociocultural mais amplo, podemos observar que condições de vida difíceis levam a um aumento da crença em Deus como uma forma de reduzir a insegurança existencial. Então, por exemplo, a crença religiosa tende a aumentar após conflitos como guerras, em resposta a condições ecológicas adversas como secas ou enchentes, em áreas atingidas por terremotos. Em todos esses casos, quando as pessoas estão em maior necessidade, elas criam um Deus adequado para ajudá-las. As próprias visões morais dos indivíduos também podem ser projetadas como sendo as mesmas que as visões de Deus. Em experimentos, onde as atitudes sociais dos indivíduos em relação a um tema são sutilmente manipuladas, eles mudam suas opiniões sobre o que acham que Deus pensa desses mesmos temas, em um processo chamado projeção egocêntrica. Da mesma forma, quando pessoas participam de um jogo econômico e confiam dinheiro a um parceiro que não o devolve, os participantes têm mais probabilidade, então, de acreditar que a ganância é algo que irrita especificamente Deus. Agora, de forma mais problemática, a projeção moral pode aumentar a crença em um Deus que aprova comportamentos que são, na verdade, imorais.
Considere uma situação em que alguém pode se beneficiar simplesmente permitindo, passivamente, que uma situação imoral continue acontecendo, como ficar com o dinheiro de uma carteira que está na rua. Aqueles que acreditam em um tipo de Deus ativo e interventor também têm mais probabilidade de ver essas ações questionáveis como aceitáveis. Em uma série de estudos de Jackson e Gray, esses autores descobriram que, em situações onde alguém pode se beneficiar por meio de uma imoralidade passiva, é mais provável que essa pessoa faça uma atribuição justificadora de que algo aconteceu para beneficiá-la, porque Deus deve ter querido que isso acontecesse. Mesmo pesquisadores e cientistas podem, às vezes, atribuir erroneamente um efeito a uma fonte religiosa ou espiritual. Isso pode acontecer porque eles não descartaram explicações naturalistas ou seculares. No campo do tratamento da saúde mental, muitos dos chamados efeitos espirituais são, na verdade, atribuíveis a outros mecanismos. Tratamentos ou terapias benéficas frequentemente utilizam intervenções que consistem em uma mistura ou amálgama de diferentes efeitos. Então, pense em práticas como yoga ou meditação. Elas frequentemente são classificadas como espirituais por razões históricas, ou porque alguns dos conceitos foram emprestados de tradições espirituais. Mas, quando elas são realmente comparadas a alternativas seculares equivalentes, como simplesmente técnicas de respiração focada ou práticas de atenção plena, os componentes eficazes acabam sendo esses últimos, os seculares. Da mesma forma, costuma-se atribuir equivocadamente ao conteúdo religioso os benefícios de frequentar serviços religiosos. Pesquisas minhas e de outros mostram que benefícios similares também vêm do envolvimento em atividades de grupos seculares. Então, nesses casos, aqueles que atribuem os efeitos a algo especial sobre a espiritualidade estão cometendo o que é conhecido como uma falácia do composto. Usar um tratamento com múltiplos componentes e atribuir erroneamente os efeitos benéficos a um componente específico. Em vez disso, esses efeitos devem ser separados e desmontados, e os componentes avaliados para identificar o mecanismo secular. Em resumo, no meu livro Por que Deus Pensa como Você, discuto com mais detalhes essas evidências de que as atribuições a efeitos religiosos e espirituais representam atribuições equivocadas. Portanto, concluo que os próprios relatos dos crentes sobre essas experiências não são confiáveis. Na verdade, as pessoas projetam suas próprias crenças e necessidades externamente. E, como resultado, Deus parece pensar muito como você. Se quiser apoiar a criação de mais vídeos assim, doe pelo nosso Patreon. Você também terá acesso antecipado aos vídeos e atualizações do canal. Você também terá acesso ao nosso Discord para participar de discussões com outros membros da comunidade. Você pode conferir clicando no link na descrição do vídeo